Bom, gente, voltando aqui sobre a responsabilidade do ex-sócio. Como eu falei, existem essas regras específicas em relação ao ex-sócio e elas se aplicam, a outros tipos societários. Então é interessante, aprender bastante de sociedade simples, certo? Então, o ex-sócio. Primeiro, o sócio ele tem direito de sair da sociedade no momento que ele quiser. Isso nós chamamos de direito de retirada ou direito de recesso, né? E está previsto no artigo 1029. Vocês podem ver lá, o sócio vai notificar, tal, ele notificou, aí a sociedade vai deliberar como que vai funcionar essa saída dele e efetuar o pagamento dele, se ele tiver saldo a receber, obviamente, né? Enfim, se a sociedade estiver deficitária, ela não tem nada a pagar para o sócio, se houve a corrosão ali do próprio capital social. Então tem que ser apurado. Então o artigo 1029 estabelece essa possibilidade do direito de recesso ou direito de retirada. O artigo 1003, interpretando ele estabelece aí a possibilidade também de cessão de cotas, ou seja, eu sou um sócio de uma sociedade simples e eu posso ceder as minhas cotas a um terceiro. Nesses casos, vai ter que obedecer o que o contrato social estabelece, ou no mínimo, se a regra do contrato social, se o contrato social for omisso, o que está estabelecido em lei. Ou seja, para um terceiro acessar o quadro societário de uma sociedade simples, ele obrigatoriamente vai ter que tomar, as sociedades, os demais sócios vão ter que aprovar esse ingresso desse novo sócio. Quando nós falamos em exclusão do sócio, nós temos alguns aspectos interessantes, né? O primeiro é a possibilidade de exclusão de pleno direito. Quando que vai haver a exclusão de pleno direito? Do sócio falido ou quando houver aquela liquidação para o credor, tipo a penhora das cotas, né? Nós vamos ter aí uma regra de exclusão de pleno direito. Lógico, faz sentido, né? Houve a liquidação das cotas deles pelo credor, ou houve a falência dele, então essas cotas foram liquidadas, né? Então a exclusão de pleno direito. Inteligência aí do parágrafo único do 1030 e do artigo 1026, né? Lembrando lá dos credores, 1026. Pode ter também, a exclusão feita pela própria sociedade. Primeiro, pleno direito, agora a exclusão feita pela sociedade. E essa sempre vai ser judicialmente, por falta grave ou por incapacidade superveniente, conforme estabelece aí o artigo 1030. E tem ainda a possibilidade de exclusão extrajudicial, que também é feita pela própria sociedade, em relação ao sócio remisso. Lembrando que o sócio remisso é aquele que subscreveu, ou seja, prometeu o pagamento, mas não efetuou o pagamento do montante das suas cotas. Subscrição e integralização. Lembrem daquela diferença. Subscrição, promessa de pagamento. Integralização é a efetividade do próprio pagamento. Então, ela é extrajudicial, quando o sócio ele é remisso, ou seja, quando o sócio deixou de efetuar o pagamento do que ele se comprometeu, de sua contribuição para a formação do capital social, ele vai ser considerado sócio remisso e a sociedade vai poder excluir ele na forma do artigo 1004. A outra possibilidade, de se tornar sócio é, obviamente, pela morte. E aí a regra é do artigo 1032. E nós já comentamos a respeito de como fica a situação dos herdeiros e do eventual cônjuge, Então, aí voltamos lá para a regra que nós falamos anteriormente. Estejam atentos a essas diferenças, certo? Apuração de haveres, Essa seria praticamente uma aula bastante grande. Falar de apuração de haveres não é algo absolutamente fácil. A gente vê um artigo, o artigo 1031, que é apenas um artigo pequenininho, e parece absolutamente simples, mas a apuração de haveres ela exige alguns passos, e eles são, a depender do que estiver no seu contrato social, ele vai ser mais extenso ou mais simplificado, ou já vai ter um rito específico. Não estabelecido no contrato social a forma de apuração de haveres, e lembrando que a apuração de haveres se refere a ex-sócio, se refere à liquidação quando o credor penhora as cotas, se refere à morte propriamente dito, se refere à cessão de cotas, enfim. Apuração de haveres é aquilo que o sócio vai receber em virtude da sua participação quando ele estiver se retirando da sociedade, receber ou não, certo? Então, o sócio ele pode às vezes estar em débito com a sociedade no momento da apuração de haveres.
o momento da apuração de haveres é o momento em que ocorreu o fato, né, que gerou essa, por exemplo, se é o momento da morte, a data da morte, a data do falecimento do sócio que se considera para fins de apuração de haveres. É daquela data que se levanta o balanço especial que o artigo 1031 menciona, né? Então, é a data do fato. O fato, né, gerador dessa obrigação de apurar haveres. Data da exclusão, por exemplo, a notificação do sócio no caso do direito de retirada. O sócio notificou é aquela data ali que ela é contabilizada para fins de apuração de haveres. Nessa apuração de haveres, né, nós vamos fazer o balanço especial que a lei fala, se não tiver regra específica no contrato social, nós vamos verificar o que se tem na sociedade para ser distribuído. Então, quer dizer o quê? Nós vamos apurar ativo e passivo. Nós vamos verificar o que sobra e vamos dividir entre os sócios de acordo com a sua proporção no capital social, salvo se tiver regra específica no contrato social também. Então, pode ser que a sociedade, no momento da apuração de haveres, ela tenha um saldo positivo e ele vai ser partilhado em partes iguais, né, se forem participações iguais aos sócios, e se houver saldo negativo, essas perdas também devem ser partilhadas entre os sócios. Lembra que um dos direitos é participar nos lucros e do acervo, e que um dos deveres do sócio é participar das perdas também? Então é uma relação de ônus e de bônus. Eu não posso simplesmente ter um sócio que vai ficar só com o filé do boi, né? Vamos ter que ter um sócio, todos os sócios vão ter que participar aí dos prejuízos também. O que é interessante é eu estabelecer o mecanismo de apuração de haveres no meu contrato social, porque a regra do 1031 ela é muito simples, né? Realmente, ela é muito simples. Ela às vezes não atende às necessidades da sociedade. Então, ela é interessante que você crie no contrato social, porque a lei permite, né? Fala salvo estipulação no contrato social. Então, a legislação ela permite que eu seja criativo, crie regras de como que vai efetuar essa apuração, certo? O prazo de pagamento, pela lei, é 90 dias. Imagine, ocorreu, por exemplo, a morte de um dos sócios. Nós vamos apurar os haveres dele em 90 dias, temos que efetuar o pagamento aos herdeiros e ao cônjuge. 90 dias na minha opinião, é um prazo muito curto para efetuar um pagamento, às vezes, de um montante considerável. É interessante que no seu contrato social você estabeleça regras de pagamento dessa descapitalização. Não estamos falando em prejuízo aos herdeiros, aos demais sócios, nem nada. Simplesmente estamos tentando preservar a sociedade ainda, mas atendendo aí as condições de pagamento dela, né? Então, é importante, né? Esse prazo legal de 90 dias é um prazo muito exíguo, a depender do porte da sociedade, do momento que ela estiver passando, vai implicar na sua dissolução, obviamente. Então, é interessante no contrato social, conforme a própria lei estabelece, é interessante que se tenha regras aí de apuração de haveres e de prazo de pagamentos, estabelecendo inclusive eventual índice de correção dessas parcelas, o que eu acho justo, né, e necessário também que haja um índice de correção se houver uma possibilidade de pagamento de longo prazo. Administração da sociedade simples. Quando nós falamos em administração, nós estamos falando o meio pelo qual a sociedade ela se apresenta, né? A sociedade em si, ela é uma pessoa jurídica e ela precisa de alguém, de uma mão humana para poder estar praticando esses atos. Essa mão humana é o administrador, é ele quem exterioriza os atos da sociedade. Então, ele é a figura que vai aparecer perante terceiros. É quem, né, resumindo, é quem assina o cheque lá no final do dia. Em sociedade simples, ela é exercida exclusivamente por pessoa física, conforme estabelecido lá no artigo 997, inciso 6, né? Os poderes do administrador, né? Ele é indelegável, artigo 1018 do Código Civil. Significa que o administrador, ainda que ele possa constituir procuradores para a prática de determinados atos específicos, né, tipo constituir advogado, ele pode constituir um procurador para assinar um contrato, mas os atos, né, os poderes dele, ele não pode simplesmente delegar para um terceiro, falar, ó, eu sou o administrador, estou delegando todos os meus poderes a você. Não, ele não pode delegar. Por quê? Porque tem a lei que estabelece, né, o artigo 1018, que estabelece que ele é indelegável. Eu posso constituir procuradores com poderes específicos, mas eu não posso delegar os meus poderes como administrador, certo? Porque eu sou o responsável
por aquela sociedade. Se eu sou o administrador, eu sou responsável por ela. O administrador pode ser nomeado no contrato social, né, ou por meio de ato em separado, artigo 1019, né. Tem até uma situação interessante, se vocês observarem lá no livro que eu indiquei a vocês, do Tavares Borba, ele diz que quando os poderes do administrador é conferidos no contrato social, nós temos aí poderes irrevogáveis, o que ele chama de uma estabilização da administração. Quando nós temos né, porque ele não pode ser retirado a qualquer momento, somente mediante deliberação do sócio e tudo mais. Tem que haver, né, enfim, a obediência lá ao 1019. Se ele é nomeado por ato em separado, não há essa estabilidade, né, então pode ser trocado, né, eventualmente. E aí, conforme nós vemos no 1019, parágrafo único, e também no artigo 1012. É interessante que vocês leiam cada um desses dispositivos junto com a doutrina, junto com esse vídeo que a gente está apresentando, certo? Quem são os impedidos de administrar? Essa regra do 1011, parágrafo 1º, ela é comum a todos os tipos societários, tá? Ninguém pode ser administrador se tiver algum daqueles impedimentos previstos no parágrafo único do artigo 1011. Estamos falando de sociedade simples, sociedade limitada, até mesmo sociedade anônima tem algumas regras específicas adicionais, mas também é aplicável, certo? Para venda de bens, né, oneração de imóveis, depende da autorização do sócio. Ou seja, o administrador ele pode praticar todos os atos em nome da sociedade, mas para alguns a lei ela estabelece regras bem específicas. Ainda sobre os deveres do administrador, nós vamos ter uma aula mais, que nós vamos trabalhar um pouco mais a respeito disso. Mas já antecipo para vocês que os deveres do administrador são o de lealdade, de bem administrar, o dever de diligência e o dever de prestar contas, conforme está no artigo 1011 caput, artigo 1017 e artigo 1020. Como eu disse, nós vamos ter uma aula que nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses deveres do administrador, certo? Mas é importante que vocês já saibam que o dever do administrador em sociedade simples é exatamente esse, que são comuns a outros tipos societários, com maior ou com menor extensão, certo? Os atos do administrador, artigo 1015 caput. Todos os atos do administrador praticados em nome da sociedade vinculam a sociedade, certo? O contrato social ele pode estabelecer algumas limitações do poder do administrador, artigo 1015, inciso 1. Se ele agir além dos limites, né, não obriga a sociedade, salvo se o terceiro for de boa fé, conforme está aí no inciso 2 do artigo 1015. Interessante a regra do artigo 1015, inciso 3, tá? Estejam muito atentos, essa é uma regra muito específica, são esses atos ultra vires que são mencionados, que são aqueles praticados em desconformidade com o objeto da sociedade. Então, nesses casos, quando o administrador ele pratica atos em desconformidade com o objeto da própria sociedade, eles tecnicamente não vinculam à sociedade. E aí vocês leiam na doutrina bastante a respeito desses atos. Ele é relativamente complexo, é uma coisa, né, tecnicamente nova, né? Ou seja, o administrador ele cria alguns atos, ele pratica alguns atos, mas não vai vincular aquela sociedade. E nós vamos falar um pouquinho mais disso no decorrer, né, também das aulas, quando estivermos estudando outros tipos societários. Leiam a doutrina, escolham. O interessante é que vocês leiam todos os que eu passei para vocês, é bastante rico mesmo, e a gente se encontra aí numa próxima aula.